vocês já têm noções básicas disso, o que facilita bastante para a absorção do conteúdo. Então olha só, eu gosto de começar essa aula lembrando para as pessoas o que é uma caloria. É tão comum na vida das pessoas caloria, que as pessoas não param para pensar de onde veio esta ideia. Quem foi o animal que inventou o que é uma caloria? Por que que isso ajuda a entender a energia que a gente come? Tá aqui, Carol. Uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. É a pergunta, é a primeira pergunta. Cara, tu não imagina o trabalho que me dá fazer essa pergunta sair em algumas salas. Eu fico perguntando, sim, porra, não tem uma coisa que fica esquisita aí? Claro, porque tudo bem, tu dizer que uma caloria é uma quantidade de energia. Que tu pega 1 graminha de água, uma coisinha minúscula de água, uma quantidade pequena de água, 1 ml de água, sabe o xaropinho? Sim. Aquele copinho de xaropinho que tem pequenininho, tem um ali, né? É aquilo de água, uma quantidade mínima. Tu esquenta aquela água de 14,5 para 15,5, quer dizer que tu jogou naquela água 1 caloria de energia. E a pergunta do colega é perfeita. Porra, professor, por que de 14,5 para 15,5? Por que não é de 20 para 21? Por que não é de 99 para 100? Por que não é de 1 para 2, pô? É o mínimo de pergunta que tem que tentar fazer na hora. Não é normal tu olhar para aquilo, não, tudo bem, aceitei, 14,5 para 15,5 é legal. Aí é que tá. Esta é a definição do curso superior na faculdade, o professor vai te mostrar o que é caloria assim. Aqui no ensino médio, a gente mente para vocês e diz que aquecer água de 1 para 2 é igual a aquecer água de 98 para 99 graus, mas é mentira. Tem que ser de 14,5 para 15,5 para ser 1 caloria exata. Se for de 16 para 17 é um pouco diferente. É mais difícil, precisa de mais energia. Um pouquinho mais, 1,00000, alguma coisa. Se não, 1 caloria seria a mesma coisa que 1 grau? Não. Mas, boa tentativa. Agora olha só. Isso foi mais uma provocaçãozinha para te mostrar que 1 caloria, aqui no ensino médio é assim, ó. 1 caloria é a energia para pegar 1 grama de quê? Tem que ser de água e fazer ela sofrer uma variação de temperatura de 1 grau. Mas isso é só no ensino médio, tá? No curso superior os caras vão me desmentir. Vão te lembrar que é de 14,5 para 15,5. Daqui a pouco, esta definição vai me permitir fazer um comentário para expandir o conhecimento de vocês. Professor, Pois não. Então pode ser 1 grau, é a mesma coisa que eu falei. Não, porque quando tu falou 1 grau, tu só está medindo a temperatura, tu não está medindo a energia. E caloria é uma unidade de energia. E se for outra substância que não seja água? Mas fica ali vai de 1 grau, então não... Tá, pelo visto, então, assim, pelo todo eu consegui entender, mas não estou entendendo os detalhes. Eu não entendi que 1 grau é diferente de 1 grau. De uma caloria. Por causa Porque que é se água. tu for, é só porque é água. Se fosse aço, tu variar 1 grau a temperatura do aço não vai ser 1 caloria. Isso? Então a caloria mede energia, que é uma grandeza física totalmente diferente de temperatura. Por isso que 1 caloria jamais poderá ser equivalente a 1 grau. É mais ou menos como os alunos me pedem às vezes, professor, transforma 1 metro quadrado em metro. Mas tu não entendeu o que é metro quadrado em metro quando tu pedir essa transformação. Metro quadrado mede área, metro mede uma linha. Não dá para transformar 1 metro quadrado em metros, jamais. Professor, 5 litros tem quantos metros? Hã? É uma pergunta absurda de quem não entendeu nada ainda sobre volume, área e comprimento, concorda comigo? Quase todo dia me pedem isso. Professor, 5 metros quadrados em metro dá quanto? Não, querido, metros quadrados é a área, é inconversível metros quadrados em metros, certo? Mas o importante é que tu interagiu e que tu está buscando a coisa, está no caminho da luz. Muito bom. Isso vai me permitir um comentário na hora que eu chegar em calor específico bem interessante. Olha só, vamos ao laboratório. Estão vendo esse corpo aqui, ó?
Esse corpo é um corpo desconhecido. Ele tem uma massa de 10 gramas. E eu queria entender como é que ele se comporta termicamente, esse corpo. Por isso eu trouxe ele para o meu laboratório virtual. Eu vou usar aqui uma máquina chamada calorímetro. Adivinha o que o calorímetro faz? Mede a quantidade de calor que o corpo recebe. Primeira experiência, experiência 1. Eu joguei 100 calorias para este corpo. Perdão, cara. A variação de temperatura que esse corpo sofreu, deixa eu ver, medi a temperatura antes, joguei 100 calorias, medi a temperatura depois, deixa eu analisar, ó assim, 20 graus Celsius variou a temperatura. Deixa eu fazer outra experiência, vou jogar uma segunda quantidade de calor, agora eu vou jogar 200. Meço a temperatura antes e depois, acabo verificando que variou. Como é que tu sabe, cara? Que loucura! Só isso aí não era na física C? Não, a física toda é assim repetitiva e óbvia. Meu Deus, é ridículo! É óbvio! Quer dizer que a variação de temperatura é direta obrigado, a quantidade de calor. Para uma pessoa normal, olha isso e pensa, que idiota. Para um gênio da ciência, ele pensa, vou revolucionar a física, vou criar um novo conceito físico. Capacidade, eu vou pegar a quantidade de calor que eu joguei para o corpo e vou dividir pela variação de... Vamos ver, se eu tivesse feito o cálculo da capacidade térmica pela experiência 1, seria 100 dividido por 20. Se fosse a segunda experiência, se fosse a terceira experiência, porém em todas elas o resultado é o mesmo. A gente fez 2 dividido por 10. 10 dividido por 2, 5 calorias, porque era unidade de energia, por... O que significa dizer que este corpo possui uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius? Que a cada 5 ela aumenta. Joguei 10 calorias. Aumenta 2. Retirei 3. Retirei 15 calorias daquele corpo. Diminui 3. Tu viu que quando a gente conhece a capacidade térmica? Tu viu que loucura, né, cara? A galera ali na outra sala estava falando daquela história da repetição para eles. Que repetir não adianta, né? Aí a guria levantou a mão, sempre sobre o que vai pedir repetir. Tu vê, né, cara? Ela deturpou uma coisa que eu falo para usar contra mim. Como se eu te ensinasse por repetição. Não, tu pede pra acompanhar. Eu peço para tu acompanhar a aula, exatamente, cara. Que loucura, eu fiquei magoado com a maneira que me acompanhou. Eu tive um professor de história, o Arthur, um grande professor de história, irmão do Chiquinho, por acaso. Irmão do Chiquinho. E eu lembro da primeira aula de história de 1999 que eu assisti. Os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga foram os jônios, aqueus, dórios e eólios. E o Arthur, ele ensinava naquela época, hoje ele já tem um método muito melhor, ele ensinava por mnemotécnica, por repetição. Que nós aprendemos que não é a melhor técnica, mas acaba funcionando. Mas ele ficava a aula inteira repetindo. Os prós, a galera repetia junto. Mas não era uma, eram 30, 40, 50 repetições. Passaram-se 99, 2000, 15 anos se passaram e o retardado aqui sabe os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga. Então tu vê, né? A repetição, agora não sei mais nada da Grécia Antiga. Tá entendendo? Eu fiquei bitolado, eu sei, povos jônios, aqueus, dórios e eólios. Agora, quem veio da onde? Quem trouxe o que da cultura? Não sei mais merda nenhuma. Mostrando que a repetição ela pode até te fazer absorver uma frase, mas ela não te faz entender o processo histórico, né? Certo? Mas tu viu o poder da repetição, se tu for pensar, né? 15 anos depois eu, que sou meio ruim em história, lembro disso. Mas cuidado, a minha aula não é baseada em mnemotécnica e repetição, tá, galera? Minha aula é baseada em lógica e raciocínio.
Por isso que eu peço para vocês repetirem. Outra coisa legal, eu aprendi inglês por mnemotécnica. Eu aprendi inglês em 1 ano. Antes eu fazia escola, né? Eu acho um absurdo a escola não conseguir ensinar inglês pra gente, né? Mostra que tem coisas erradas aí no processo. Aí eu fui fazer cursinho particular, fiz um curso de mnemotécnica 1 ano. 1 ano depois eu estava falando inglês. E o curso era de repetição. Eu ficava escutando as frases, depois eu ia lá, repetia, escrevendo as frases. As palavras que eu copiava errado da escuta, eu tinha que escrever 20 vezes a mesma palavra. E 1 ano depois eu estava falando inglês, arranhando, mas falando. Algo que seria imaginável em outros cursos, né? Então tu vê, a decoreba, ela não faz bem, certo? Ela tem outras técnicas melhores, mas não é um absurdo. Tem cursos que são baseados em mnemotécnica, que é a técnica por repetição, certo? Mas cuidado, não se iludam, eu não uso mnemotécnica na minha aula, tá? Eu não uso mnemotécnica, apesar de te pedir para falar que isso aqui é a... Foi muito difícil entender o que significa 5 calorias por grau Celsius. O nome já diz, né? É parecido com 10 metros por segundo, né? A cada segundo o objeto anda 10 metros. Foi fácil isso aqui, tranquilo? Tu percebeu que mesmo eu usando uma quantidade de calor diferente, na hora de fazer o cálculo da capacidade térmica dá o mesmo resultado? Mostrando que é uma característica do corpo. Não é uma característica do experimento que eu fiz. É uma característica deste corpo. Só deixa eu fazer na ordem. Tu primeiro? A unidade sempre vai ser calorias por... Não, poderia ser joule por Fahrenheit, joule por Kelvin. Concorda comigo? Eu não entendi o significado ali, professor, da capacidade térmica. Beleza, eu percebi que jogando 100 calorias a temperatura variava 20 graus. Jogando 200 variava 40, óbvio, né? Dobrou, grandezas dentro proporcionais. Então eu peguei a quantidade de caloria, dividi pela temperatura e deu 5. Quer dizer que cada 5 calorias gera uma variação de 1 grau. Quer dizer que se eu pego este corpo, mais nenhum, este, e tiro 5 calorias dele, a temperatura dele vai reduzir 1 grau. Se eu jogo 10 calorias, que é o dobro aqui também, 2 graus. E se eu jogar 123 calorias? Tu já não faz de cabeça. Por isso que tem que usar a... Por isso só fazer de cabeça é para os fracos, tem que saber usar a fórmula. Tu joga o 123, tu joga o 5, está multiplicando, passa dividindo, dividindo, passa multiplicando, e tu calcula, vai dar 23 nos quebrados, 24 nos quebrados. Sim, poderia acontecer. Tá, em calorimetria é caloria por grau Celsius mesmo, mas poderia, o cara poderia na questão exigir. Desculpa a demora, meu amor. Desculpa a demora, esqueci, né? Vou perguntar. Não tem problema, daqui a pouco vai vir a pergunta, você vai fazer a pergunta. Certo? Parabéns pela tua participação, que sempre faz. Eu ainda não entendi o negócio da caloria. Mas aquilo ali eu vou, é depois, aqui que eu vou te fazer entender. É nessa hora que eu vou te fazer entender. Ô galera, olha só. Este corpo que eu usei no laboratório virtual com vocês, ele tinha que massa? E ele é feito de um material hipotético X. Tudo bem para vocês? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um corpo feito do material X, o mesmo material, tudo bem? Ouro e ouro, bosta de vaca, tudo bem? Esse cara tem 10 gramas, esse é maiorzão, 100 gramas. Tudo bem para vocês? Tranquilo, né? Peguei o calorímetro e joguei nele eu joguei 100 calorias. O que teu coração vai dizer? Vai esquentar mais ou menos? Claro, o corpo é maior, né? Certo? Parabéns, olha que raciocínio bacana do colega. Já que ele tinha uma massa 10 vezes maior, vai esquentar 10 vezes menos. Ninja. 200 calorias eu joguei para esse novo corpo hipotético. Ah, que legal. Vai. Peguei. Não tava. Ai, que soro. 20, porra, que demora, cara. Vezes 10. O que nós tínhamos acabado de fazer aqui. Vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Tu viu que quer prestar atenção numa aula? Se o cara tivesse prestado atenção na aula, ele jamais titubearia em falar 20. Quem ficou ali não estava prestando atenção. Não estava de verdade concentrado, imaginando as coisas, tentando entender. É isso que eu preciso de ti, concentração total.
Por isso que eu peço para repetir, não é mnemotécnica, é razão, raciocínio. Oh, agora ele deu uma facalhadinha. Tu viu como a galera foi seca? A galera vai seca, a galera acha que vai ser tudo sempre igual. E aí para de pensar. Na hora que tu acha que tá tudo ridículo, isso é ridículo. Aí tu tá errado. Faltou humildade. Então é isso aí. Oh, caramba, já que eu sei a relação quantidade de calor, variação de temperatura, eu posso calcular Capacidade térmica. deste novo cara. Vamos ver qual vai ser a capacidade térmica deste corpo que eu vou chamar de corpo A aqui. Corpo A, corpo B. Vou chamar de corpo B. Vamos calcular a capacidade térmica do corpo B. Experiência 1, 2 ou 3? Qualquer uma! Yeah! Vou pegar do meio. E era óbvio que era qualquer uma. Eu acabei de te mostrar que era qualquer uma. Tu tinha que ter entendido que era qualquer uma. Nas outras físicas também era qualquer uma. Porque a ciência é repetitiva. E não interessa, se não fosse qualquer uma, um sujeito ia calcular uma capacidade térmica, o outro sujeito do Japão calcula outra capacidade térmica do mesmo objeto. Um absurdo. Aí a capacidade térmica seria um lixo. Cada um que calcula a capacidade térmica tem um valor diferente. Por que eu vou usar essa porcaria? Certo? Tem que interagir aqui com a galera. Fala, querido. Vocês têm muito a ver, mas por que a voltagem muda de estado para estado? Por ignorância dos engenheiros brasileiros projetistas na data da construção das usinas. Por ignorância dos projetistas e engenheiros brasileiros na data da decisão. Porque é o engenheiro que decide. O grupo de engenheiros se forma, galera, 120 ou 200... bota 220 aqui que é mais legal. Ali bota 110. Eu certo? teria como mudar altamente qualificado. Tira a turbina e instala outra. Se for Itaipu, por exemplo, né, tira uma turbina de 200 toneladas, que demora anos para ser produzida, né, e custa milhões e milhões, tira e instala outra no lugar, outro gerador, outras... Então muda a estrutura, por isso que é irreversível. Não se ofenda, não se ofenda. É que é o seguinte, ó, se eles tivessem bom senso, eles fariam que nem o resto do mundo. Como é que é, galera? O mundo está 110 ali, vamos fazer tudo 110? Vai ficar tudo 110? Vamos, legal. Economiza milhões em outras operações técnicas, certo? É mais seguro, vai matar menos gente, vamos fazer 110? Vamos fazer 110. Mas aí algum cabeça de bagre achou melhor por algum motivo inexplicável. 220 tem mais energia, né? E mata mais pessoas eletrocutadas, é mais divertido. Vamos fazer 120? Vamos. É assim, cara. Te juro, palavra de honra. E não sou eu, tá? Que estou dizendo. É o Dr. Polidoro, doutor em eletrotécnica da Federal. Ele é que me ensinou isso. Aí eu só repito. Mas é possível que os engenheiros fossem inteligentes e naquele dia eles quiseram pregar uma peça na gente, pode ser. Certo? Mas foi assim que ele me ensinou. Ignorância dos engenheiros projetistas. Mais ou menos como as ferrovias. Vamos fazer uma ferrovia aqui, vamos. Outra ali, vamos. Outra colar, vamos. Nunca vamos ligar essas ferrovias. Nunca vamos ligar. Então vamos fazer do meu jeito, tu faz do teu jeito, ele faz do jeito dele. O dia que a gente quiser ligar, a gente não consegue e se arromba. Fica dependente de transporte rodoviário. Certo? E aí tem toda a encrenca. Pagamos mais caro nos transportes, na comida, em tudo que é transportado por diesel. Certo? E nesse caso não era só burrice de engenheiro. É que tinha gente querendo, não, vamos ferrar com as ferrovias, porque a gente representa empresas produtoras de caminhão, empresas produtoras de... Isso. Certo? Isso, é possível que tenha algo além da ignorância por trás disso, é possível, eu desconheço. Boa pergunta, garoto, colocação bonita. Galerinha, vai! 4, oh yeah! Capacidade térmica do corpo B. Ué, que estranho! Aquele corpo era feito do mesmo material X e deu 5. Ele é 10 vezes mais massivo. Ele é 10 vezes mais massivo, está exigindo 10 vezes mais para 1 grau variar. Faz sentido? Ou quem já fez miojo, quem já fez macarronada para a família sabe disso. Quando tu vai fazer o teu miojo, tu bota um fundinho de água na panela, 2 minutos está fervendo. Vai fazer macarronada para a família toda, entope a panela de água até começar a ferver, aquilo ali vai demorar. Quanto mais massa o objeto tem, mais difícil é fazer a temperatura ou diminuir. Subir ou diminuir. Tudo bem para vocês? Se eu jogo 100 calorias para esse cara, 2. Se eu retiro 200 calorias dele, diminui 4. 2.328,3. Joga na fórmula e faz que de cabeça para os fracos. Os ninjas botam no papel e faz a conta. Boa. Para um leigo, 10 vezes mais massa, 10 vezes mais capacidade térmica. Que óbvio. Mas o gênio da ciência olha e pensa, uma nova grandeza. Calor específico, capacidade é uma palavra grande, C é grande.
Calor é uma palavra pequena, Czinho pequeno, pode ser? É assim que vai ser então. Calor específico, peraí, já que a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa, eu vou dizer que calor específico é a capacidade térmica dividida pela... Vamos calcular a capacidade térmica do corpo A? 5 sobre 10, parabéns para quem está atento. 0,5, antes era caloria por grau Celsius, agora eu dividi por grama. Vai ficar caloria por grama grau Celsius. Relaxa. O que significa meia caloria por grama grau Celsius? Que cada grama, para variar 1 grau Celsius, exige... Claro, e se for 10 gramas é 10 vezes mais, dá 5. Tranquilo? Vamos calcular o calor específico do corpo B, por favor, do corpo B, vamos ver como é que vai ficar. 50, 100, divide 50 para 100 para mim, por favor. Ué, que estranho, por que dois corpos diferentes estão dando a mesma capacidade térmica? Porque são feitos do mesmo material, logo, capacidade térmica é uma grandeza que a gente calcula para qualquer corpo, enquanto calor específico é uma característica dos materiais, das substâncias. Então, os cientistas do mundo já calcularam o calor específico de tudo que tu pode imaginar, até da bosta de vaca. Pode parecer piada, mas na indústria, o cara precisa usar bosta de vaca para fazer uma série de coisas. E se tu for aquecer a bosta de vaca para jogar em algum produto, fazer algum esterco, algum adubo, tu precisa saber quanto de dinheiro tu gasta para esquentar a bosta de vaca. E aí tu precisa saber o calor específico da bosta da vaca. Simples assim. O do alumínio, por exemplo, é 0,217 calorias grama grau Celsius. 0,2, né? Olha só, o alumínio tem um calor específico de 0,2. Será mais fácil esquentar água ou alumínio? Qual é o calor específico da água? Eu acabei de falar que do alumínio é aproximadamente 0,2 calorias por grama grau Celsius. Qual é o Czinho da água? Tá aqui, ó. 1 grama, para variar 1 grau, tem que exigir 1 caloria. Na verdade, galera, aquela definição ali é aquilo que tu já conhecia. É o calor específico da água disfarçado. Aquela definição do começo da aula é a mesma coisa que eu dizer, o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Olha bem para aquela definição, olha para isso e vamos fazer o grande comentário então para se preparar para o curso superior. O professor, depende do que vai variar? Aqui no ensino médio não depende. Aqui no ensino médio o Czinho da água é 1 caloria por grama grau Celsius, seja 2 graus, seja 90 graus. Mas no curso superior tu vai aprender que esse número varia com a temperatura. É essa a dica, por isso que eu botei a definição ali, para que tu tenha um conhecimento um pouco a mais do que o do ensino médio. Só para tu não me chamar de mentiroso quando for fazer alguma ciência exata lá na UFSC, que é a grande universidade que tu deverias fazer, certo? Então, 1 caloria por grama grau Celsius é a definição do calor específico da água. Esse calor específico é constante aqui no ensino médio? Sim, mas na verdade verdadeira? Não, lá na faculdade então vai ter que ter uma função composta, para poder botar uma função dentro da outra, fica bem mais complicado. Por isso que no ensino médio a gente conta uma mentirinha, que nem é uma mentirinha tão feia, tá galera? É uma aproximação maravilhosa. O calor específico da água próximo dos 100 graus dá 1,000 alguma coisa. É só na terceira, quarta casa após a vírgula que vai mudar, então dane-se, vamos dizer que é constante mesmo, tá show, certo? Mas só para tu não ter raiva de mim no curso superior, eu gosto de contar a verdade pra ti. Mas espera aí, até agora foram 2 definições. A definição de calor específico e a definição de capacidade. E o amor entre essas 2 fórmulas vai dar uma cria, o filhotinho, que a gente chama de calor sensível. Vamos ver o que é isso. Czão é Q sobre ΔT. Multiplicando ambos os lados por ΔT, ou escrevendo o contrário. Tudo bem para vocês? Pegando a definição de calor específico. Vou dar uma modificadinha na definição de calor específico.
Czinho é igual a Czão sobre M. Multiplica ambos os lados por M. Tudo bem? Isola numa. Que macete? MCT, macete. Que macete? Beleza? A galera, cada um chama de um jeito, né? Mas os pais de vocês provavelmente deveriam escutar essa mesma piada idiota. Que macete? O triste é que a maioria dos professores, quando vai ensinar o calor sensível, como é que vocês chamam? Alguém chama de outra coisa? Fica à vontade. Pessoal, ainda tem alguém que queira adiar o ingresso do tempo dos livros? Ai, querido. Eu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É até hoje? Ah, beleza, vamos. Uns 15 aqui. 15? Certeza, então, para pegar na segunda no máximo. Quantas pessoas quer? Umas 15. Pega 20 reais. Galerinha, olha só para eu finalizar aqui já vou abrir para dúvidas. O que mais me preocupa é que a maioria dos professores, quando vão ensinar essa forma, não conta de onde é que veio as coisas. Não conta que primeiro nasceu uma grandeza que era simplesinha pra caramba, que era essa aqui. Depois a grandeza foi evoluída por uma outra grandeza. E aí depois, misturando as duas, é que chega nessa fórmula aqui. Seria importante vocês entenderem a ideia de capacidade térmica, a ideia de calor específico, para depois vir brincar com o que macete. Não adianta tu ficar fazendo conta de que macete sem dominar os outros dois conceitos. Agora pasmem porque eu vou falar para vocês. Eu faço os vestibulares todos os anos, primeiro por dignidade, para mostrar para os meus alunos que eu tenho competência para dar a aula que eu estou dando. Né? Ou seja, se eu for mal em física e em matemática no vestibular, pelo amor de Deus, peçam meu pescoço, peçam para eu sair daqui, certo? Porque não dá, é um absurdo. E no vestibular, não no ano passado, mas no ano retrasado, caiu uma questão discursiva da UFSC que era sobre isso que eu estou comentando com vocês. E num dos itens da questão, pedia assim, cara, eu te juro, calcule o calor específico do corpo. Não era da substância, era do corpo. Tá errado, cara. O doutor que fez a prova da UFSC errou. É óbvio que na hora de escrever eu esculhambei, né? Primeiro é bom deixar claro que existe um erro conceitual na questão. Expliquei o erro conceitual e fiz a questão, e gabaritei a questão, mostrando que ele aceitou o erro absurdo que ele tinha cometido. Então tu vê que loucura que tá esse país, né, cara? Às vezes os caras mais foda não sabem do básico, do beabá, que tá em qualquer livrinho. Foda, né, cara? Eu fico louco com isso, cara. Que loucura. Não, tem que ser, cara. Pô, o cara faz um vestibular, ele tem que ser no mínimo doutor em educação. Não vai pegar um merda que nem eu pra escrever a prova vestibular. Tem que ser um cara foda. Mas não pode cair na prova da UFSC. Uma pegadinha assim, sabe? Fazendo Não numa questão discursiva. Não, mas uma somatória. Sim. Numa somatória o cara pode falar o que ele quiser. Esses dias eu vi sobre espelhos, eu fiz uma ontem sobre espelhos em outro colégio. Uma das alternativas era, para gerar essa imagem, o espelho tinha várias, né? Côncavo, não sei o quê, convexo e o objeto está não sei aonde. Uma das alternativas era, o espelho é diabólico, pois isso não existe. Tem até isso, então ele pode fazer o que ele quiser. O problema é que uma questão discursiva. Tu faz uma pergunta óbvia. Eu podia ter calculado só e não ter metido a mão na... O cara ia me dar 10 de qualquer jeito naquela questão. O problema é que no enunciado ele fazia a pergunta deturpando os conceitos originais. Olha, acho que não, por quê? Porque o gabarito divulgado depois era o gabarito normal, é só calcular tudo bonitinho. No gabarito não falava do... O professor não teve a humildade de falar, galera, fiz merda, me confundi, troquei corpo por substância, que é normal, né? Mas os vestibulares, eles evitam voltar atrás. Por exemplo, esse ano eu errei, porque assim, nos anos que eu faço vestibular, eu não tiro 10, geralmente eu tiro 9.8, 9.9, porque tem algum item que eu estou desconfiado e eu não assinalo, porque tem uma técnica, né? Tu nunca assinala aquilo que tu com dúvida, certo? Quem assinalar aquilo que tem dúvida não vai passar. Só vai passar a galera que está com dúvida e não assinala. Estou com dúvida, não vou assinalar, eu só vou assinalar aquilo que eu tenho certeza, porque cada questão que tu errar, anula uma que tu acertou. Aí no ano passado, ano retrasado, eu quase gabaritei física e matemática. Um item em cada um eu não assinalei.
E eu, pô, quero gabaritar, eu pensei esse ano eu vou ser um pouco mais ousado, pensei eu comigo. E uma das questões falava que andar de salto alto é equivalente a descer um plano inclinado. E isto é obviamente um absurdo para quem já desceu uma ladeira e quem já andou de salto alto. E eles consideraram verdadeiro. Eu errei esse item, porque nunca andaram de salto alto. Eu no carnaval andei muito de salto alto. E eu moro numa ladeira, porra. Então pra mim foi ridículo a mecânica do caminhar outra. Ô meninas, quando vocês estão caminhando de salto alto, tu começa meio a cair pra frente sempre assim, cada vez mais rápido. Não precisa nem fazer força, né? Tu vai caminhando já, né? E quando eu tô descendo a ladeira, meu pé tá amarrado na ladeira. Não, quando eu desço a ladeira, meu pé tá amarrado na ladeira. É nítido. Tá entendendo como não pode ser? Só que a UFSC sim. Se cair no ano que vem na UFSC, diz que sim, tá? Oh, sim, é igualzinho, professor, tenho certeza. E tu vê, mas não voltaram atrás do gabarito. Pode entrar. Eu fiz no final do ano e só fui olhar isso 2 meses depois, que eu não estou preocupado com o resultado, né? Então eu fui olhar meses depois que eu fui ver o resultado. Se eu tivesse olhado em cima, eu poderia fazer um recurso bonitinho, mostrando para os caras que eles estão viajando, fazer um diagrama de forças para provar, para não ter dúvida. E tu vê, eu acho que eu não passei em medicina por causa desse item. Eu fiquei em 262 no geral da medicina. Se eu tivesse ganhado esse ponto, eu ia subir muito mais de 100 posições. Então eu fico me colocando no lugar do aluno meu, cara. Imagina um aluno meu que não passou em medicina por causa disso. Eu vou quebrar a UFSC, cara. Eu vou lá e vou falar com um cara que fez a prova, bicho. Que negócio é esse, cara? Que loucura, né, cara? Eles iam aceitar que ele é professor, só não fosse recorrer. Eu quero, eu sou professor do quê? De nada. Eu não tenho diploma de professor, eu sou um bosta, por isso que eu falo. Eu não tenho documento que me mostra. Sabe por que eu estou dando aula para vocês? Porque é notório que eu domino o assunto. E porque já veio doutor escritor de livro dar aula aqui no Energia e não conseguiu, teve que ser demitido porque não conseguia dar aula. O cara é um dos maiores escritores de livros do país de física. Dava aula nessa sala de aula e não conseguia. Não conseguia explicar as ideias pra galera. E ele é doutor. Ou seja, nem sempre ter um canudo significa alguma coisa. Às vezes o canudo serve pra matar barata em casa, não é nada. É por isso que eu te digo, faça uma universidade honesta e faça de maneira honesta. Porque tem muito aí pagou, passou. Tem muito engenheiro aí formado que não é engenheiro, que é cabeça de bagre. Esses dias um cara derrubou um prédio aqui. O cara que reformou Santa Luzia aqui em cima, inclusive. Ai meu Deus! Ai meu Deus! O cara tirou umas vigas, não vai precisar, pode derrubar para ficar bem amplo. Derrubou o prédio. Acho que foi no ano passado isso aí. Quando eu fiquei sabendo que ele era responsável por a reforma aqui de cima, ó bicho, eu passava uma agulha. Vamos fazer os exemplos?